Bom dia, estamos começando notícias na hora do café desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Um cafezinho para você? Pois bem, vamos lá. Enquanto você vai preparando o seu cafezinho, eu vou passando o meu aqui, vamos destacar a importância de você se inscrever em nosso canal para que você nos ajude a vencer essa barreira criada de modo tão perverso pelos mecanismos de controle e censura mesmo das redes sociais, que são os algoritmos. Mas inscreva-se, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, ative o sistema de comentários, que para nós é muito importante. Dê o joinha e, se você ainda assim tiver vontade, nos acompanhe em nossas redes sociais também. Uma sexta-feira bastante interessante para todos nós, e eu quero começar nossa conversa, nosso passeio pelos jornais, dizendo que ontem eu estive na Ceilândia, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. A gente já não sabe mais se é cidade satélite, se é bairro. O que a gente sabe é que não são cidades no sistema ou dentro do contexto, digamos, normal, porque não tem autonomia nem política, nem administrativa, nem financeira. Pois bem, eu estive lá ontem na Ceilândia e eu fiquei abismado com a omissão dos agentes públicos, dos administradores, em ao menos ordenar a relação entre camelôs e ambulantes e o comércio formal. Claro que todo mundo precisa sobreviver, todo mundo deve lutar por sua sobrevivência, mas é uma competição, é uma concorrência muito desleal entre um camelô e uma loja formalmente instalada. São situações desde a questão tributária, questão funcional e tudo mais. A gente precisa reconhecer que aqui no DF só teve um governador que teve coragem de atacar esse problema em todo o DF. Pelo menos desde que eu estou aqui em 87, foi o Arruda. Não estou dizendo que ele seja grande coisa, não, pelo contrário. Mas nesse caso aí, ele teve uma ação muito, muito positiva. Por falar lá na Ceilândia, eu quero mandar um abraço para o Natan e o Jefferson, eles que trabalham na Agitos Calçados, que fica na Ceilândia Centro, que é exatamente essa área que é um caos, a concorrência desleal entre quem produz, e eu também digo assim, as pessoas também precisam sobreviver, né? Ontem me perguntaram qual era o café que eu estava usando. Bom, o café que eu uso é um café produzido nas fazendas Dutra, em São João do Manhuaçu, Minas Gerais. Um cafezal já bastante antigo, desde os anos 50, que produz nessa região em montanhas em uma altitude de até 1.350 metros. Vamos dar uma passada rápida nas primeiras notícias gerais. A atuação do Banco Central ontem deu uma segurada no dólar, que caiu 0,35%. Isso aí é um sobe e desce, porque aí eles vão testar até onde o governo vai deixar a coisa andar. Antes o dólar estava baixo, porque como os juros estavam muito altos, a nossa Selic estava muito alta, então era natural que as pessoas trouxessem muitos dólares para cá para faturar. A importância de você ter uma Selic baixa está na economia que o governo tem na rolagem de sua dívida. O Brasil tem atualmente 6 pessoas com suspeitas de coronavírus. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde ontem à tarde. Apesar da queda no número de casos, o Ministério evita considerar que o Brasil é território livre e seguro contra o Zika vírus. Zika vírus não, contra o coronavírus.
São tantos vírus que a gente tem, né? Tem PT vírus, tem todos esses. Após passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o diplomata Nestor Foster foi aprovado para ocupar o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Agora a situação vai ser decidida no plenário, mas isso deve acontecer na semana que vem, antes do Carnaval. Umas rápidas passagens assim, até porque eu depois quero abordar uma questão que me intriga bastante no que diz respeito a uma opção deliberada da manipulação e da desinformação. Tá? Isso eu quero conversar muito rapidamente, porque a situação não está fácil. Tá? Existem muitos interesses que foram contrariados no Brasil e que, por conta disso, há toda uma ação realmente perversa contra o Brasil. São brasileiros atuando contra o Brasil. Se você ainda não viu, eu coloquei no ar um vídeo sobre o que eu penso do ponto de vista de análise sobre a reunião entre o Papa e o Lula. Vamos passar então pelas notícias, pelas manchetes, pelas principais manchetes nos jornais no Brasil, nas redes sociais, no mundo digital e também nas agências internacionais. Correio do Povo: Terra volta para a Câmara e Onyx assume a cidadania. É a dança das cadeiras, são 2 deputados gaúchos. O Terra foi ministro da Cidadania e o Onyx, durante muito tempo, até tempo demais, na minha opinião, ficou no comando da Casa Civil. Agora é uma tentativa de rearrumar. Jornal do Comércio: liquida Porto Alegre começa nesta sexta com descontos em 5.200 lojas. Esse liquida Porto Alegre é um evento já tradicional, acho que está no 24º ano já de sua execução, e é muito legal porque as lojas seguem um padrão de fazer um período de liquidação. E gera toda uma questão de mobilidade, de publicidade, de mobilização, enfim, vira um assunto da capital dos gaúchos. Gazeta do Sul: base móvel da Brigada Militar estará em Rio Pardo nos dias de Carnaval. Precisamos abordar seriamente a questão do Carnaval e do custo que o Estado tem com o Carnaval. Eu não digo sem nenhum preconceito, mas é preciso mesmo abordar essa questão. Jornal NH: grupo foge de blitz e causa acidente no centro de Tramandaí. Notícias do dia de Florianópolis: BR-101, impasse no leilão do trecho sul. Rapaz, eu morei em Florianópolis entre 1983 e 1987. Florianópolis e várias outras cidades. Esse tema da 101 sempre era pauta dos jornais onde eu trabalhei, das rádios e TVs por onde eu trabalhei. Impressionante, é uma pauta permanente. Folha de Londrina: policiais civis são presos por suspeita de desvios de cargas. Não tem santo em lugar nenhum. A questão toda é não passar a mão e não cultuar nem cultivar a impunidade, que é uma prática de um certo campo político em nosso país. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa: motorista é multada por comer coxinha enquanto dirige. Isso foi lá em Ponta Grossa que aconteceu. O barato de você acompanhar as notícias pelo país é que você vê como certos assuntos que nós pensamos nos grandes centros, né, onde está aparentemente o núcleo do poder, a vida do brasileiro, ela não depende de Brasília. Por isso é muito interessante o mote que o Bolsonaro usou: menos Brasília e mais Brasil, e é o que nós estamos tentando fazer com esse Na Hora do Café. Agora, Paraná: Fomento Paraná reduz juros para operações de microcrédito. O microcrédito é a grande saída para o pequeno empreendedor, porque
quem busca um microcrédito, seguramente ele está interessado em pagar e liquidar o seu empréstimo. Plantão em Foco de Niterói, Verão Cultural de Maricá fecha a programação 2020 neste fim de semana. O Fluminense de Niterói, Hospital Azevedo Lima tem infestação de piolho de pombo. Eu particularmente, eu sei que é uma ave, com toda uma simbologia bíblica e tudo mais, mas vá se catar. Eu não aguento, eu não suporto esses malditos pombos. Eu, inclusive, num jornal que eu tive, ainda tenho aqui em Brasília, eu coloquei uma vez que os pombos são ratos que voam. É impressionante o mal que esses bichos fazem, e tem gente que ainda vai lá e alimenta eles aqui. Brincadeira. Tribuna de Vitória, Serra, a Prefeitura de Serra anuncia concurso com 1.150 vagas. Salários chegam a R$ 3.497,77. Folha Vitória, prefeito e secretário de Ecoporanga são condenados a devolver quase 90 mil aos cofres públicos. É aquilo que a gente fala. A praga da corrupção é uma praga realmente nacional. A região de Itabuna, e aí a gente está passando para a Bahia, Mário Negromonte poderá ser preso. Ele teve sua delação, ele teve seu nome envolvido numa das delações do Youssef. Para quem não lembra, Mário Negromonte foi ex-ministro das cidades de Dilma Rousseff. Rapaz, não se esqueça que o rabicho desse pessoal vai pelo tempo afora. À tarde de Salvador, prefeituras de Prado, Encruzilhada e Itajuípe têm contas rejeitadas pelo TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos embora, vamos vendo, preste atenção quantos são os casos de denúncia de corrupção. Nós temos que mudar esse quadro, com certeza e de modo urgente, antes que as pessoas honestas não se cansem de ser honestas. Aí sim vai ser um caos. Tribuna da Bahia, com 115 anos de tradição, lavagem de Itapuã é realizada em Salvador, dentro daquela tese do sincretismo religioso. Saímos da Bahia e vamos para São Paulo. Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Escuridão no centro de Sorocaba deixa pedestres inseguros. Diário do Nordeste de Fortaleza, ensino de tempo integral beneficiará 41 mil alunos no Ceará em 2020. O Povo de Fortaleza, aí uma manchete bem reveladora para que as pessoas entendam que há uma encenação pública e um mundo real. Cid Gomes defende ampla aliança com o PT para eleições em Fortaleza. Tire suas conclusões com toda tranquilidade, sem problema nenhum. Mídia Mix de Campo Grande, projeto exige que condomínios contratem técnicos em educação física para academias internas. É um assunto questionável, mas é interessante essa abordagem, porque alguns condomínios têm academias muito bem estruturadas e a pessoa vai lá e faz exercício por conta e risco. E depois pode, inclusive, incidir em processo contra os condomínios. O estado lá do Maranhão, violência contra a mulher, 300 pedidos de medida protetiva por mês em São Luís. Estado de Minas, uma em cada 4 cidades mineiras estão em situação de emergência por conta da chuva. Tribuna de Minas, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais anuncia escola para 2.000 alunos em Juiz de Fora. Folha da Manhã de Passos, também Minas Gerais, né? Ó, belíssima Minas Gerais. Vereador deve pedir CPP, que pode caçar prefeito. CPP quer dizer Comissão Parlamentar Processante, é diferente de CPI.
mas o objetivo é o mesmo. Diário de Uberlândia, antigo Fórum de Uberlândia passa a ser centro cultural. Jornal de Uberaba, vamos lá, a arrecadação com IPTU e taxa do lixo ultrapassa 49 milhões e corresponde a mais de 22% da arrecadação prevista para essa rubrica. Nas redes sociais, nós estamos aqui com o Jornal da Cidade Online e revista citada na Lava Jato, de pai de jornalista da Folha, recebeu quase 1,6 milhão de Marcelo Odebrecht, relembra Eduardo Bolsonaro. Justiça em Foco, Senado pode aprovar pontos de recarga para carros elétricos. O grande limite aí é a questão da recarga e da durabilidade das baterias e depois o descarte das baterias. Vamos então para as agências, sites e jornais pelo mundo. El País de Montevidéu. Os números do turismo no Uruguai em janeiro. Mais turistas, menos gasto. É bastante óbvia essa manchete, assim, óbvia não no sentido de eles podiam fazer uma coisa mais criativa, mas cabe lembrar que os dois principais emissores de turistas para o Uruguai são o Brasil e a Argentina. A Argentina está numa quebradeira desgramada. Viaja-se, até porque é muito fácil para os argentinos viajarem para o Uruguai, pega o buquebus e sai de Buenos Aires, pode ficar em Colônia de Sacramento ou então em Montevidéu, e os brasileiros que também viajam, então são os dois países que estão com dificuldade de plata, e aí continuam viajando, mas gasta-se cada vez menos nas viagens. El Mercúrio de Valparaíso, saúde aumenta a vigilância de eventos para evitar proliferação de coronavírus. Indo para a Europa, Deutsche Welle, Guaidó defende sanções contra o governo Maduro. Rádio França Internacional, coronavírus. Adivinha onde é isso? 3 pacientes fogem de quarentena pulando da janela e desativando porta eletrônica de hospitais. Adivinha onde? Na Rússia. Tudo pode acontecer na Rússia. Lembre-se sempre disso. O Sputnik News, analista, 2 pontos. Visita de Lula ao Papa Francisco tem viés meramente eleitoral, mas PT terá de falar com evangélicos. A BBC aborda Kim e Braga Neto, general que assume a Casa Civil no do governo Bolsonaro. Lembram daquela manchete do Correio do Povo? Terra volta para a Câmara e o Onyx vai para a Cidadania e o Braga Neto vai para a Casa Civil. Lusa, INE, divulga crescimento da economia portuguesa em 2019. INE é o Instituto Nacional de Estatísticas, lógico, lá de Portugal. ANSA, Agência Italiana de Notícias, após quarentena, turistas chineses recebem alta em Roma. Um cafezinho aí? Assim, sem açúcar, sem adoçante. Realmente muito saboroso esse café. Financial Times, né? Economia da zona do euro deve crescer mais lentamente durante os próximos 7 anos. E eles querendo dar lição para o mundo, né? La Vanguardia, de Barcelona, China não se entende e divulga números desencontrados sobre mortos pelo coronavírus. É a falta de transparência mesmo nesses dados aí que levam as pessoas duvidarem até daquilo que é certo e aquilo que é correto. O País de Madrid, as contradições das políticas migratórias da Espanha. Essas políticas migratórias lá na Espanha, elas acabaram fomentando e fortalecendo o Vox, que é um partido de direita na Espanha e hoje é a terceira força política naquele país.
Para finalizar, eu quero conversar com você sobre um episódio que aconteceu ontem, que foi a visita do Lula ao Papa. Fica aqui bem clara a minha posição, minha orientação religiosa. Eu sou luterano, faço parte de uma igreja histórica, certo? Igual à Igreja Católica, de onde a Igreja Luterana, digamos, é um cisma. Não chega a ser um cisma, mas houve uma divisão. Essa questão desse ativismo político do Papa é uma coisa assustadora, porque nota-se claramente, e a BBC não, o Sputnik News abordou essa questão, o Lula foi visitar o Papa de olho apenas nos ganhos financeiros, nos ganhos eleitorais. Financeiros é a teoria da conspiração que anda por aí. Mas, na verdade, se a gente for observar, se a gente for olhar, o Lula, parece que ele não tem limites, parece que ele não tem parâmetros, parece que ele não tem uma noção de até onde ele pode ir no seu oportunismo eleitoral. Ele quer flertar com os evangélicos. Como é que ele vai flertar com segmentos religiosos tendo uma ação política como ele teve? Envolvido no assassinato de pessoas, envolvido em roubo, envolvido em adultério, enfim, tudo que a Bíblia nega, tudo que a Bíblia proíbe, tudo aquilo que não é aceito, que não está condizente com a palavra de Deus, tudo isso é prática do PT e da esquerda. Então, o ativismo político do Papa foi utilizado pelo Lula de forma a tentar alavancar o seu protagonismo de estúpido, de energúmeno, de velho morubixaba. Claro que ele deixou a sua militância, a turma do pão com mortadela em polvorosa. Claro que isso foi uma estratégia para ocupar espaço na mídia, porque ele só fala porcaria. Olha, eu conversei com o Papa sobre a importância de buscarmos um mundo mais justo. Um mundo mais justo, Lula, começa por você na cadeia, porque justo também vem de justiça. Não existe um mundo mais justo onde um ladrão igual a tu pode ficar andando e falando porcaria e mais porcaria. Não é um mundo mais justo que você está procurando. Você está procurando um mundo onde cada vez mais o reino da impunidade, da safadeza, da sem-vergonhice, da pilantragem, do roubo, do esbulho, do engano, sejam normas. Eu vejo tantos petistas exultantes, o Papa recebeu o Lula. Mas você já teve oportunidade de conversar com os católicos para ver com os católicos como eles analisam e avaliam a visita do Lula, o encontro do Lula com o Papa? A Igreja Católica, ela é maioria dentro da população brasileira. E dentre os católicos, a imensa maioria é de pessoas honestas, é de pessoas sérias, é de pessoas tementes a Deus. E o que o PT e o próprio Papa colocam de uma forma muito de ativismo é que ideologia de gênero, é que casamento homoafetivo, tudo isso é permitido. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, porque infelizmente essas bandeiras justas viraram também sinônimo de oportunismo político de um grupo de esquerda. O PT se dissociou da sociedade e acho muito pouco provável que o PT consiga seduzir os católicos que acreditam em Deus,
os evangélicos que acreditam em Deus, consiga seduzi-los para a sua pauta de licenciosidade. Quem, de sã consciência, é a favor do aborto? Quem, de sã consciência, é a favor destas pautas afirmativas, mas que, na verdade, ao afirmarem, elas apenas negam o que está disposto na Bíblia, o que faz parte da cultura, da formação, da compreensão que nós brasileiros temos da vida e do aspecto e do papel de Deus em nossas vidas. A presença de Lula no Vaticano, na minha opinião, enquanto cristão, ela foi um escárnio. Eu imagino que os católicos devam estar extremamente indignados com essa pantomima, essa vulgarização do papel do Papa que o Bergoglio está fazendo de modo sistemático, de modo orgânico e de modo continuado. E qual é a sua opinião sobre isso? Participe, comente, porque eu quero também saber a sua opinião, porque a minha você já sabe. Eu vou me despedindo, um bom fim de semana a todos vocês, nos vemos, nos encontramos, nos reencontramos na próxima segunda-feira. Até lá, fiquem com Deus e bom fim de semana.